Alô, alunos do segundo ano, professor Adilson. Esse é o último assunto que vai fechar o primeiro período letivo, tá? Então, o assunto que vai ser abordado é o auxiliar DD, ou auxiliary DD, tá? Vamos ver como se usa, tá? Esse DD, ele tem duas funções: verbal, que corresponde ao passado do verbo fazer. Por exemplo, I did significa eu fiz, eu fazia, tá? Mas nesse caso aqui nós vamos estudar ele na função de auxiliar verbal, tá? Ele, na função de auxiliar verbal, ele dá informação de que determinado verbo, tá? Deixa eu colocar bem aqui para clarear. Que determinado verbo, como no caso aqui o verbo know, tá? Esse verbo, ele dá informação de que ele está no tempo passado e que está na forma interrogativa. É essa informação que perpassa o uso do did, tá? Na hora de traduzir, ó, você sabia, você conheceu, é como se o did não tivesse uma informação em si diretamente, apenas subentendida de que o seu uso é como se fosse uma desinência de tempo passado. Na hora de traduzir, ó, você sabia. Esse know, se você pega o dicionário, ele isoladamente não significa o verbo saber, conhecer no passado. O dicionário vai colocar ele no presente ou no infinitivo. Mas o did é que arremete essa informação de que ele está no passado, tá? Ok. Aqui, vamos voltando agora para anterior. Então está explicado isso daí, tá? Vamos ver algumas informações inerentes ao uso do did. Então, o did é usado nas formas negativa e interrogativa do passado verbais. É usado de modo geral para todos os verbos regulares e irregulares. Regulares e irregulares. Aqui. Regulares e irregulares. O auxiliar did, ele não deve ser traduzido, tá? Ele serve apenas para indicar que o verbo está no passado, tá? Observando que o seu uso só recai nas formas negativa e interrogativa do passado de todo o verbo no infinitivo sem to, com exceção dos verbos auxiliares, como o verbo to be, to have, que não se usa esse did, tá? Na forma negativa e interrogativa. Vamos ver aqui uma pequena frase, diálogo, né, com o uso do did, que ilustra. Did you study English? No, I didn't study English. Então você vê que o did, vou colocar bem aqui essa esquema para a gente poder usar o ponteiro. Vamos ver aqui, ó. Então você vê que o did, ele está tendo a função apenas de mostrar que o verbo study está no tempo passado, né? E o did remete a outra informação, qual? Mostrar que está na forma interrogativa. Então ele dá duas informações no contexto frasal em que ele se insere: um de que o verbo está no passado e de que a frase está na forma interrogativa. Então está aqui os elementos que afirmam isso. Na hora de traduzir, é como se ele não existisse, mas existe apenas para subentendido que determinado verbo está no tempo passado, porque isoladamente o verbo não está no passado, mas no contexto com sua relação, sim, está no passado, tá? Então, did you study English? Você estudou inglês?
No, I didn't study English. Não, eu não estudei inglês. E aqui está a notazinha dele, né? 0. Não estudou, tirou 0, né? Ok. Vamos lá, continuando. O passado interrogativo, primeiramente. Depois nós vemos o passado negativo. Então, ó, nós vamos iniciar flexionando o verbo to walk, que é o verbo caminhar. Lembrando, o to, ele corresponde ao infinitivo em língua inglesa, tá? Infinitivo, que corresponde ao R da língua portuguesa, tá? Corresponde ao R da língua portuguesa, tá? Então, to, aqui. Então, to corresponde ao R. To walk, caminhar, tradução. Então, eu quero flexionar esse verbo no past tense, tempo passado, na forma interrogativa. É só usar o did sempre antes do sujeito. Ou seja, isso é um padrão que serve para os milhares de verbos, com exceção dos verbos auxiliares, to be, to have, que se usa esse esquema aqui para todos, de modo geral. Então, did I walk, did you walk, did he walk, did he, did we walk, did you walk, did they walk. Eles caminharam, eles caminhavam, as duas traduções, né? Então, tá aqui o exemplo. Se fosse o verbo love, seria did I love, did you love, did he love. É uma repetição. Você vê que é uma repetição em todos eles, ó. Não altera nada. Walk, 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 ó. Não altera, é uma repetição em todos, de modo geral, tá? Agora vamos uma pequena atividade a título de entendimento, melhor para poder responder as atividades posteriores, tá? O que está pedindo aqui? Change to interrogative for the phrases below. A tradução é: mude para a forma interrogativa as frases abaixo. Peter spoke with Margaret at the park. Pedro falou com Margaret no parque. Então aqui é aqui que vai caber, na forma interrogativa, que está pedindo que você mude, o uso do did, tá? Basta vocês colocar o did no início de cada sujeito e trocar os verbos que estão aqui, ó. Esses verbos vocês vão trocar pelo verbo que está lá no final entre parênteses. Volte, por exemplo, spoke, você vai trocar por speak, sem o to. Basta eliminar o to, elimina o to e use apenas speak. Então como vai ficar? Vamos ver lá. Did Peter. Aí no lugar de spoke você vai usar speak. Speak. E só repete o complemento, nada mais, ó. With Margaret at the park. Tá aí. Tá respondido primeiro, forma interrogativa, né? Did Peter speak with Margaret at the park? Fazendo a pergunta. Pedro falou com Margaret no parque? Lembrando que o did está apenas informando que esse verbo está na forma no tempo passado, na forma interrogativa. A função dele é só auxiliar, repassando essa informação. Agora vamos responder o outro, exemplificando o entendimento, tá? They traveled to England last year. Eles viajaram para a Inglaterra o ano passado. Então, ó, basta colocar antes de cada sujeito o did, né? O sujeito aqui é they, aqui o sujeito é she, o sujeito aqui é Michael. Então,
Aqui vai ser o que? Day. Aí no lugar do verbo travel, você vai usar o verbo que está lá no final sem o to. Esse to é eliminado. Você usa apenas travel. Então vai ficar day. Troca-se o verbo pelo que está no final, travel, e só repete o complemento, nada mais a alterar. To England, left here. Aí, está respondido o primeiro. Aliás, o segundo, né? Agora vamos ver esse próximo. She understood everything that I spoke. To understand é o verbo entender. Aqui understood é o verbo entender no passado. Ela entendeu tudo que eu falava, o que eu falei. Só vai colocar o dedo no início e troca understood por understand, eliminando-se o to. Então vamos ver como ficará. Did she understand? E repete o complemento, nada mais alterar, tá? Everything that I speak. That I spoke. Porque o auxiliar dele, ele muda apenas o verbo que aparece imediato, que está no final não, ele permanece no passado. Então, vamos ver como fica a resposta. Did she understand everything that I spoke? É uma interrogação, né? Então, vai ficar agora. Did she understand everything that I spoke? Traduzindo vai ficar, ela entendeu tudo que eu falei? Lembrando que o did está informando que esse verbo está no passado na forma interrogativa. Vamos ver a próxima. Michael bought a new car. Michael comprou um carro novo. Então esse bought, o infinitivo dele é to buy, verbo comprar. Basta colocar o did no início e troca bought por buy, a forma infinitiva sem o to. Então vai ficar did Michael buy, que é o verbo que está no final, e só repete o complemento. A new car. Did Michael buy a new car? Michael comprou um carro novo. Pronto. Tá aí a resposta, servindo de exemplar para vocês entenderem e responderem às demais. Vai ser uma atividade complementar, tá? Aqui. Aí nós concluímos o estudo da forma interrogativa. Agora nós vamos ver como usar o did na forma negativa, tá? Aqui tem a estrutura, structure, sujeito mais auxiliar did, mais not, mais o verbo principal sem o to. Então vamos ver como ficará. É o mesmo que pegar o afirmativo, ó, como se o not não existisse, ó. I did not walk, é só colocar o not depois do did, pronto, já é a negação. E você vê que é uma repetição em toda, did not walk, did not walk, did not walk, did not walk, todos eles. I did not walk. Se você não quiser pronunciar did not, você pode pronunciar também a forma resumida, didn't, pronto, assim, didn't.
Aqui. Pronto. Eu vou mudar essa cor, hein? Tá? Que é a forma contracta. Contraída. Contraída. Forma contraída. Resumido. Se não quiser pronunciar I did not walk, I didn't walk, you didn't walk, he didn't walk, ou she did not walk. Geralmente eles usam nos textos mais essa forma contraída do que essa forma extensa, tá? Ficarem desde já sabendo quando forem traduzir os textos, já ter essa percepção, tá? Então vamos ver aqui, ó. Essa forma negativa você pode usar com todos os verbos. Study, work, can, play, eat, go, live, meet. Study, estudar, work, trabalhar, can, verbo vir, play, jogar, eat, comer, go, ir, live, morar, meet, encontrar. I didn't study, eu não estudei. I didn't work, eu não trabalhei. I didn't can, I didn't play, I didn't eat, I didn't go, I didn't live, I didn't meet. Eu não estudei, eu não trabalhei, eu não vim, eu não joguei, eu não comi, eu não fui, eu não morei, eu não encontrei, e assim sucessivamente, tá? Para finalizar essa atividade, vocês vão mudar essas frases para a forma negativa com o uso do didn't, tá? Ou você usa o didn't, ou pode usar o did not, que é critério de vocês, ó. Basta lembrar o seguinte, depois de cada sujeito das frases, o primeiro sujeito, segundo aqui, terceiro, o outro sujeito, o último, o sujeito negrito. Basta colocar depois de cada sujeito o didn't, o did not, e esse verbo like de, vocês vão usar o que está no final, sem o to, ó. Basta eliminar o to, usa like. Todos eles, de modo geral, vocês vão fazer esse esquema, tá? Aqui, eliminando love. Igualmente, to decide, que é o verbo decidir. Ok? Então vamos ver aqui. Como foi dito, basta usar o didn't ou did not após o sujeito. Esse aqui é Bob, né? Então vai ficar Bob didn't. Aí qual é o verbo? Liked, que é o verbo gostar no passado. Bob gostou de muito do seu presente. Então Bob like, porque você vai usar o que está no final e não essa forma, que essa está flexionada no afirmativo. Like his present very much. Tá aí. Basta descer repetir o complemento, não altera nada. Quando você acrescenta o didn't, troca o verbo pela forma que está no final, tá? Aqui agora o próximo, acrescenta o didn't depois do day, ó, do sujeito, troca o verbo woke de por woke. Pronto, só isso. Então vamos ver como fica. They didn't woke. O que mais? Só repete o complemento. Along the road, ao longo da estrada. Along the road. Tá aí. Vamos ver o próximo. Peter loved Margaret. Pedro amava Margaret. Mas eu quero transformar esse mesmo passado numa frase negativa. Então usa-se o didn't, né? Então Peter didn't love, porque é o verbo que está no final, infinitivo, não loved. Love
Margaret. Pronto, tá aí, tá respondido. Forma negativa. E o último, he decided to go to Rio. Ele decidiu ir para o Rio, né? Então vai ficar he didn't decide to go to Rio. Ok. Pronto. Está respondido. E aqui fecha essa nossa atividade, tá? Vou mandar uma atividade paralela para vocês responderem com base nessas explicações, ok?